Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Uma mulher simples, marcada pela fé, pelo serviço e pelo cuidado aos mais necessitados. Hoje o quadro Comunidade em Missão nos trouxe até a comunidade Santa Paulina da paróquia Santa Cruz. Madre Paulina, ouve a nossa voz. Com fé pedimos tua intercessão. Madre Paulina, roga por nós. Mãe dos pobres sem lar, sem comida, dos doentes consolo. No bairro Montanhês, a comunidade Santa Paulina é um espaço de encontro, oração e evangelização. Pertencente à paróquia Santa Cruz, a comunidade reúne fiéis que encontram na vida comunitária a força para viver a fé, fortalecer a fraternidade e anunciar o evangelho. Toda comunidade tem um começo, uma história construída pela fé, pela perseverança e pelo desejo de servir. A comunidade Santa Paulina nasceu do sonho de formar um espaço de evangelização e acolhida para as famílias da região. Quem relembra essa caminhada é o coordenador da comunidade, Xanderli Moreira de Araújo, que conta como tudo começou, os desafios enfrentados e como a comunidade foi crescendo ao longo dos anos. A nossa comunidade Santa Paulina, ela iniciou com um grupo de pessoas que sentia a necessidade de uma comunidade aqui no bairro Montanhês. Como assim? Meu pai chegou para morar no Montanhês em 2001, no início de 2001. Eu cheguei no final de 2001. E aí a gente aqui não tinha uma comunidade, mas a gente resolveu fazer as novenas, pegando material na paróquia. E aí a gente reunia nas casas, um grande grupo de pessoas, todo mundo animado para fazer as novenas do Natal. Após as novenas do Natal, quando tudo se encerrou, a gente pensou, como é que a gente vai continuar se reunindo? A gente vai continuar reunindo? Vamos, não vamos deixar morrer, não. Vamos formar nossas celebrações. Aonde? Aí surgiu a ideia de fazer na casa do seu Rubeval, que tinha uma área ampla, e a gente passou a todo domingo se reunir na casa dele e fazer as celebrações entre nós. Nós não tínhamos ali ainda ministros, nada, mas a gente seguia todo aquele ritual, os cronogramas de celebrações e fazia lá entre nós, um grupo bom. E daí foi se pensando, meu pai, o Raimundo Nonato, que é conhecido como seu Nonatinho, o seu Rubeval, que é seu Rubinho, conhecido carinhosamente seu Careca, e o seu Dionísio. Eles três foram as cabeças de pensar uma comunidade aqui. Aí no início, meu pai tinha a ideia de formar a comunidade com o padroeiro sendo São Lázaro. Mas aí surgiu a Santa Paulina, que era uma santa brasileira, e aí teve a ideia que um dos milagres da canonização dela foi de uma criança acriana. E aí surgiu aquela ideia, vamos formar a comunidade Santa Paulina? Aí ficou entre São Lázaro e Santa Paulina, e eles entraram no consenso e ficou Santa Paulina por causa disso. Certo. E para construir a igreja, como que foi esse processo para a comunidade conseguir um terreno, um espaço próprio da comunidade? Pois é, aí nesse contexto aí reuniu os três senhorzinhos, Nonato, Careca e seu Dionísio, e começaram a ver o que fariam. Foram na Coab algumas vezes e tentar conseguir um terreno, ver onde poderia ser. Aí a Coab teve a ideia de doar esse terreno aqui, para a gente fazer a comunidade. No início era um terreno já todo cercado, já por uma pessoa, e aí entrou num consenso e eles doaram. A Coab passou para a gente fazer a comunidade. E daí a gente foi limpando o terreno, começamos fazendo uma casinha coberta de palha, e a gente reunia ali, depois a gente conseguiu uma madeira, fomos conseguindo, e os velhinhos lá fazendo toda a frente. Nós éramos os operários que ficavam ajudando, Isso em 2002 ali, no meado de 2002, a gente começou a
a formar a comunidade. Fizemos a primeira capelazinha de madeira, né, madeira usada, doada, mas aí foi fazendo. E aí foram formando ministros, e aí foi formando realmente a comunidade, onde tínhamos as celebrações, onde tínhamos catequese, foi criado grupo de jovens. Aqui a nossa comunidade se tornou uma comunidade bem participativa, bem grande assim, em participação das pessoas. E hoje a gente vê a comunidade bem bonita, grande, a alvenaria. Como que a comunidade conseguiu fazer essa construção? Para chegar nesse ponto aqui, a gente fez a primeira comunidade, foi uma de palhazinha, só coberta, sem paredes. Depois a gente fez uma de madeira, aí acrescentamos uma maior de madeira, e depois um projeto, né, via paróquia, que veio uma ajuda de fora para que esse projeto fosse realizado, né? Veio uma verba de fora justamente para fazer essa comunidade. Aí por isso hoje ela é assim, mas a gente ainda tem algumas coisinhas para ir ajustando. E qual foi a maior dificuldade que a comunidade teve durante todos esses anos, ou principalmente lá no início? No início era justamente assim, conseguir estrutura, porque na época pessoas tinham, o grupo era bem grande, pessoas bem interessadas em fazer, e aí também assim, a gente tinha uma ação social aqui que era um sopão. Antes mesmo dessa comunidade ser formada aqui, como era só a capelinha pequena de madeira, a gente tinha uma cozinha aqui atrás que fazia uma sopa comunitária para distribuir para a comunidade aos sábados. E aí, durante muitos anos, essa sopa funcionou, ela só parou na época da pandemia, né? Era assim, onde atendia durante o sábado, as pessoas vinham pegar sopa para levar para suas residências, e era muito bom. E assim, o desafio foi questão de início assim, mais estruturante, né? E depois que a gente conseguiu fazer essa comunidade, ela hoje do jeito que ela está, de alvenaria, aí é aquela coisa, a gente vai tocando os trabalhos aí, todo mundo dando as mãos. Claro que tem ainda algumas coisas que precisam melhorar, e é assim, como todas as comunidades, a gente vai. O nome da comunidade faz memória de Santa Paulina, a primeira santa canonizada do Brasil. Nascida na Itália e criada em terras brasileiras, ela dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos, dos idosos, dos órfãos e dos mais necessitados. Com humildade, coragem e profunda confiança em Deus, fez do serviço ao próximo a sua missão. Maria Lucenilda Ferreira Pinto explica quem foi Santa Paulina e por que seu exemplo continua inspirando tantos cristãos. Santa Paulina, primeiro ela foi conhecida como Amável Lúcia, que era o nome dela, né, antes. E aí ela também é hoje conhecida, na época, como a padroeira dos idosos, dos doentes e das crianças. Amável Lúcia, ela nasceu na Itália, em Trento. Aí quando eles vieram para Santa Catarina, tanto que lá tem uma cidade com o nome de Nova Trento, que é em homenagem ao povo que veio de Trento e vieram com grande quantidade e vieram para Santa Catarina. Então, lá tem a Nova Trento. E também, hoje em Santa Catarina, é construído o Santuário de Santa Paulina, em homenagem a ela. Em 1991, ela foi beatificada, e aí em 2002 ela foi canonizada. E aí, como na escolha do nosso espaço aqui como Santa Paulina, foi também em homenagem ao segundo grande milagre que aconteceu, que foi aqui no Acre, que nasceu a Isa Bruna. Foi a criança que nasceu na maternidade Santa Juliana. E aí, tanto que hoje nós temos lá uma sala de parto em homenagem a esse grande milagre que aconteceu aqui no Acre. E hoje nós temos aqui a nossa comunidade Santa Paulina em homenagem também, e também por ser também uma santa brasileira, né, para nós. E como que foi esse milagre da criança que é criana? Então, apesar de ter muitas histórias, mas eu soube agora recente, nós participando de uma formação pelo bispo mesmo, né, que ele contou um pouco sobre a história da criança. A criança ela nasceu com sérios problemas e ela precisava passar por cirurgias.
E aí nem os médicos não fizeram a cirurgia, mas não deram certeza de que a criança poderia sobreviver, né? Mas devido à situação que ela estava, ainda o mais provável seria fazer essa cirurgia. E aí, como tinha um padre que era responsável na época pelo hospital, e também conversando com a avó da menina que disse que era devota de Santa Paulina, e aí ela fez as orações dela e botou a medalhinha de Santa Paulina no travesseiro da neta que estava indo fazer essa cirurgia, né? Então a cirurgia ocorreu tudo bem, os médicos não souberam explicar o motivo de ter ocorrido tudo bem, né? Porque assim, primeiro temos Deus e segundo os médicos que estavam lá, talvez hoje até pudesse explicar o que ocorreu com os avanços da tecnologias, mas na época não teve uma explicação provável para isso. Então, o que nós associamos? Deus, os seus milagres e também com a ajuda de Santa Paulina, que foi de acordo com a fé da avó da menina que estava lá, né? E por isso que hoje nós temos Santa Paulina como a responsável por o segundo grande milagre que aconteceu, que também foi aqui na nossa cidade, no Hospital Santa Juliana. E o que a história de Santa Paulina nos ensina hoje? A história de Santa Paulina nos ensina hoje a questão de doação, de sermos mais humanos, mais humildes, de termos esse olhar mais de comunidade para as pessoas carentes, para as pessoas que necessitam de nós, do nosso apoio, da nossa ajuda. E assim como a vida de Santa Paulina, como ela foi aquela pessoa que ela doou a sua vida para tratar dos doentes, para tratar das pessoas que eram excluídas da sociedade, que nós também podemos ter o coração igual ao coração de Santa Paulina. Assim como ela, no começo, ela era conhecida como Irmãzinha do Coração Agonizante de Jesus, que era a congregação dela. A missão da comunidade também é vivida pelas novas gerações, servindo no altar, ajudando na catequese e colaborando nas diversas atividades da igreja. Muitos jovens colocam seus dons a serviço da evangelização. Camila Cauane é um exemplo de que a fé continua sendo transmitida e fortalecida entre as novas gerações. E como começou a sua vida, a sua caminhada de coroinha? Começou quando eu tinha 11 anos e aí eu participo das formações ainda, vai fazer 2 anos que eu sou coroinha já. Ano que vem, esse ano, em março, dia 3, eu fiz 1 ano. E aí não me chamaram para ser coroinha, eu mesma que quis ser coroinha. E aí, até hoje, eu estou aqui na função de ser uma coroinha. E para você, o que significa servir ao altar? Servir ao altar para mim é receber mais o amor de Deus, né? E também é um símbolo para a comunidade, para a minha igreja, que Jesus morreu por a gente, né? Por nós. Aí para mim é um amor. Que lindo! E além de ser coroinha, quais outras atividades, quais outros serviços que você tem na comunidade? Eu participo da catequese, aos terceiros domingos eu limpo a igreja, mais a minha mãe, e a pastoral do dízimo. Às vezes eu fico lá na mesa da pastoral do dízimo também. Eu também participo da liturgia, do cântico, aos 4º domingos. Tem liturgia e cântico da catequese e geralmente eu estou mais cantando, eu não estou muito lendo. E como a sua participação na igreja tem influenciado na sua vida? A participação na igreja influenciou quando eu comecei a frequentar. Aí eu fui começando a querer ler, fazer liturgia. Aí eu comecei a ler, aí depois eu virei coroinha. E qual foi o momento mais especial que você já viveu na comunidade? Foi na festa do ano passado, se eu não estou enganada, da padroeira que eu fui a Santa Paulina. Seguindo o exemplo de Santa Paulina, a comunidade procura viver a fé através da oração, da acolhida e do serviço. Mais do que preservar uma história, a comunidade Santa Paulina continua sua missão evangelizadora por meio das celebrações e das pastorais. Xanderli Moreira de Araújo fala sobre como é essa missão vivida no dia a dia. Quais são hoje as pastorais que tem na comunidade? Quais são as atividades, os dias de missa, dias de celebração? Bom, a nossa comunidade, nós temos a pastoral do dízimo, pastoral do batismo,
temos a catequese, o pessoal da catequese, né? Nós temos também algumas equipes na liturgia, nós temos equipes, a nossa comunidade ela é organizada assim, né? A gente na coordenação, temos o grupo de lideranças, que são as pessoas que são das pastorais, são os ministros, né, extraordinários da Eucaristia, da palavra, todos participam ali das lideranças, né, que são as pessoas do conselho. Aí nós também fazemos parte do Ministério de Música, tudo a gente vai se virando. Mas a gente tem assim essa divisão e também assim, todos esses das lideranças, essas pessoas participam de alguma forma de todas as equipes, tanto da limpeza, de cuidar da igreja. Cada final de semana, uma equipe. O Pastoral do Dízimo tem seu final de semana, ele forma um grupo para vir fazer a limpeza. Ele também tem o grupo da liturgia, responsável pela liturgia. Quando é o dia dele, ele convoca as pessoas para fazer parte da liturgia. E assim é dividido cada final de semana, uma equipe diferente para não ficar cansativo ou só uma pessoa fazendo isso, né? E a gente está envolvido, mesmo como coordenador, eu limpo a comunidade, eu me viro ali mais os colegas cantando, a gente vai se ajudando. Aí nós temos também a equipe que é a pessoa que cuida das nossas plantas, que quando é no domingo a gente coloca para, né, enfeitar a comunidade, e é isso, a gente vai se ajudando. No sábado temos catequese durante o dia, temos a infância missionária e temos a catequese da primeira Eucaristia. No domingo temos a celebração da palavra às 19 horas aqui. Na terceira quarta-feira do mês nós temos missa às 19 horas e no terceiro domingo do mês nós temos missa também às 19 horas aqui. A devoção à padroeira ganha um significado ainda mais especial durante a festa em honra a Santa Paulina. É um tempo em que a comunidade se reúne para celebrar sua fé, renovar a esperança e recordar o exemplo de uma mulher que fez do amor ao próximo a sua missão. Lucenilda, como que a comunidade está se preparando para a festa da padroeira Santa Paulina? Então, a nossa comunidade está aqui a todo vapor na preparação do Tríduo de Santa Paulina. Geralmente nós faz tríduo, né? São 3 dias, mais a festa. Esse ano, devido à programação, nós vamos fazer os 3 dias. Vai ser 3 dias de missa. A primeira noite vai começar no dia 7 de julho, a segunda dia 8 e a terceira dia 9, que também será o último dia do encerramento, né, do tríduo, e também a festa de Santa Paulina, porque a nossa festa é dia 9 de julho. Então, para a nossa primeira noite, nós temos o padre Gilson, que vai vir lá da paróquia de Porto Acre, celebrar conosco. A segunda noite, nós temos o padre Alessandro, que é o vigário da nossa paróquia. E a terceira noite, nós temos o padre Anderson, que é o nosso pároco da nossa paróquia Santa Cruz. Então, às 19 horas, todos estão convidados a participar conosco do Tríduo de Santa Paulina. São os 3 dias de festa para nós. Muito bem. E a festa desse ano tem tema, tem lema? Então, o nosso tema esse ano, nós sempre pega também um pouco da campanha da fraternidade, né? Então, com Santa Paulina, fraternidade e moradia às pessoas que não possuem um teto para morar. E vai ter alguma festa social, algum arraial? Normalmente nós fazemos a festa social diferenciada da festa religiosa. Por quê? Algumas vezes nós tentamos fazer a festa social junto com a festa religiosa, só que a gente acaba tirando um pouco o brilho da festa religiosa, voltado mais para a festa social. Então, a nossa comunidade ela faz a festa social fora da época da festa religiosa, para que assim nós tenhamos todas as comunidades e todo o povo da comunidade voltado exatamente para a festa, que é o principal evento da nossa padroeira, né? Da fundação aos dias atuais, a comunidade Santa Paulina segue construindo uma história marcada pela fé, pela perseverança e pelo compromisso de servir. Inspirados pelo exemplo de sua padroeira, homens, mulheres, jovens e crianças mantêm viva a missão da Igreja através da acolhida, da oração e do amor ao próximo. Na comunidade Santa Paulina, a fé se transforma em serviço e o exemplo da padroeira continua inspirando várias pessoas a viverem o Evangelho em gestos concretos de amor. E a gente segue mostrando que a Igreja está viva nas comunidades, comunidade em missão, onde a fé se torna vida. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.